Oi, tudo bem? Hoje o assunto que me traz aqui é esporão de calcânio. Algumas pessoas têm perguntado a respeito desse assunto, então eu vou falar isso para atender a necessidade, né, dessas pessoas, ok? Aguarde a vinheta e vamos conversar em seguida. Aqui Alice Damasceno, psicóloga, cuidando das suas emoções. O assunto então vai ser esporão de calcânio. Mas antes de começar o assunto, queria lembrar você que eu tenho um curso muito interessante na plataforma, na Hotmart, Equilíbrio Emocional, Conquista a Qualidade de Vida. O link está na descrição desse vídeo. Muito interessante, eu falo de emoções, como você vai se relacionar com as pessoas, inteligência emocional, feridas emocionais, de algumas patologias e tudo aquilo que a emoção, né, provoca. Está tudo muito interessante. Vai lá dar uma olhadinha, o índice está tudo lá completo para você, ok? Então, esporão de calcânio, vamos lá. O calcanhar representa base de sustentação interna diante da realidade. Então, qual que é a função? A função do calcanhar é suportar o corpo, né? Suportar a carga do corpo. É a primeira parte do corpo a tocar o chão quando nós andamos. Então, ele sustenta todo o peso do corpo. Então, é muito natural que pessoas muito obesas tenham problema nas pernas e também nos pés, especialmente no calcanhar, porque ele sustenta ali todo o peso da pessoa, né? Na hora que ela vai não só pisar no chão, mas também se locomover. E é claro que pode ter muitas outras, essa disfunção pode acontecer muitas outras vezes, né? Por questões físicas, questões às vezes o sapato, não sei, né? Outras quaisquer. Mas eu estou aqui me referindo o que as suas emoções podem, não estou dizendo que vai necessariamente, desencadear essa dor, e essa dor nesse lugar pode estar revelando algumas coisas para você, e se for o caso, você associa as outras causas a essas causas também, lembrando sempre que isso não é regra matemática, mas na medida que eu entendo o corpo relacionando de forma holística, as suas emoções, sua vida mental tem a ver com a vida física e o corpo acaba sendo um reflexo daquilo que você sente, né? E passa das suas vivências, né? O corpo vai marcando todas essas vivências. Então vamos lá, o que é o esporão? É um crescimento anormal numa parte de osso no calcanhar. Ele forma uma protuberância, provocando ao caminhar uma dor e um desconforto. Acontece na sola dos pés ou então na parte posterior do pé. Então, em linhas gerais, né, a definição é essa também, não entrando muito na questão física, né? Agora, dentro então da metafísica, que é o meu assunto aqui, né, por excelência, o que nós podemos pensar quando essa dor acontece? Abalos sofridos por situações que fogem do seu controle. Por exemplo, vou inventar aqui um exemplo, né? Os pais estão extremamente preocupados porque o filho entrou na adolescência e não quer estudar mais. Pronto, acabou, só quer sair para a rua, só quer balada. Então, isso é uma coisa que eles vão ter algum controle, né, relativo, mas não pode prender o menino lá, né, no pé da mesa e falar que não vai sair mais. Então, é uma situação que aparentemente foge um pouco do controle. Então, outra, né, um filho com 30 anos resolveu casar com uma pessoa que de repente não é assim tão indicada, ou uma filha. Então, poxa, né, tem direito, tem tudo, mas é preocupante. Então, são situações que a gente não pode interferir de uma maneira assim, né, para mudar. Não depende só de você, depende do outro, depende de uma série de circunstâncias. Então, você não tem domínio da situação. E você sofre com relação a isso. A doença de alguém que de repente você fica impotente, né, para poder resolver, para poder melhorar. Então, essas situações que a gente não tem poder de mudar, a gente só tem o desejo de fazê-lo, mas não tem um controle total, né, sobre os filhos, por exemplo, a gente não tem controle remoto, a gente pode influenciar, a gente pode, né, dar uma bronca, pode prender de certa forma, né, uma situação, se for uma criança, uma coisa, você pode ter um controle maior, né, junto de você, prender não, né, mas ter um controle maior. Outras situações fogem realmente, né, do controle e você não tem como lidar
né? Então você tem que lidar com aquela situação da forma como ela está acontecendo, mesmo te contrariando. Então, a pessoa, quando não consegue mudar a condição do outro, né? Vocês vê o outro caindo no buraco, você fala, olha, não vai por aí, faz aquilo outro, né? Pode ser um amigo, pode ser um cônjuge, e a pessoa vai, cai, sofre, a gente fica sofrendo por conta, né, dessa situação. Isso gera muita impotência diante do sofrimento alheio, um desconforto emocional e às vezes até adoece. Se a pessoa que está fazendo alguma coisa supostamente errada, aqui entre aspas, né, e você está sofrendo com isso e ela insiste em fazer aquela coisa, né, tomar aquela decisão ou fazer aquilo que você, né, as pessoas, não é uma coisa saudável, esse sofrimento, dependendo se você não consegue separar-se emocionalmente, né, dessa situação ou dessa pessoa, ela pode te adoecer. A pressão sobe, a pressão desce, vai dar uma enxaqueca, vai dar um problema no estômago, vai dar qualquer coisa em função dessa preocupação, dessa codependência emocional que pode acontecer frente a algumas patologias ou acontecer frente a situações em que você vê que o outro não está fazendo coisa que seria saudável e também não quer fazer nada diferente para mudar. Então, nós temos que entender que por mais que a gente goste da outra pessoa, por mais que a gente queira o bem do outro, o outro tem o direito, né, de fazer escolhas, né, e de fazer aquilo que ele acha que é correto. E se for uma patologia, então, aí a situação fica um pouco mais complexa e a gente também pode fazer o possível. Né? Nós temos um limite também de ação e precisamos perceber exatamente isso. Né? Nós somos, às vezes, impotentes mesmo, né? E precisamos de administrar isso de uma maneira correta, de forma que isso não fique nocivo para nós e nem nos adoeça. Então, é olhar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais saudável para tudo isso, né? Sem permitir que essa situação toda também venha contra nós, nos adoecendo. E se tiver alguma dificuldade de fazer isso, porque às vezes é muito difícil, não é uma coisa fácil de fazer, principalmente quando a pessoa é muito próxima, né, no seu relacionamento, ou está dentro da sua casa, por exemplo, então procure uma ajuda profissional, para que você consiga fazer essa individuação, né, emocional e aquilo te abale o menos possível. E se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil para você ou para alguém, faça inscrição no canal, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários. Se você está me vendo pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo no canal. E lembrando sempre do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida, que está aí no link na descrição desse vídeo. E também convido você para visitar o meu site, www.alicedamaceno.com. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.